dia a todos. Eu quero trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus para as nossas vidas hoje. E o texto que eu vou ler se encontra em um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. O salmo escrito por Davi, o salmo de número 23. Eu quero ler apenas um versículo. O versículo de número 4, quando Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista, ele fala com experiência própria, ele fala da segurança que nós temos em Deus. E toda a Bíblia nos traz essa certeza de que Deus é um Deus próximo, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que não está distante de nós. Pelo contrário, Ele tem prazer de habitar dentro de nós. Quando Jesus vai nascer, e um dos nomes que é dado a Jesus é do Deus Emanuel, que significa o Deus conosco, o Deus que está próximo. Então o salmista ele fala com muita propriedade, por viver momentos e experiências onde a presença de Deus trouxe a ele a vitória, o manteve de pé, deu a ele a orientação necessária. E nesses dias, queridos, que nós estamos passando, onde todo mundo está acompanhando a evolução do número de casos dessa pandemia. A China, graças a Deus, já conseguiu controlar, mas outros países ainda não. Nós olhamos agora para os Estados Unidos, nós olhamos para a Itália, nós olhamos para a Espanha e olhamos até para o próprio Brasil. E quando nós olhamos o número crescente dos casos e também o número de mortes, nós ficamos atemorizados. Nós ficamos inquietos com essa situação. Gera naturalmente em nós uma sensação de insegurança. E o que fazer nesse momento? Nós temos que fazer o que o salmista Davi fazia, colocar toda a sua confiança em Deus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e ter a certeza de que essa promessa de que Ele está conosco é real. E de que Ele está conosco não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos de dificuldade. Ele nos assegurou, e Jesus falou a respeito disso: eis que estou contigo, eis que estou convosco todos os dias. Ele está próximo de nós. Ele está nos orientando por meio da sua palavra. Ele está nos confortando e consolando por meio do seu Espírito Santo. Quando nós olhamos, queridos, para um outro texto da palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, o apóstolo Paulo escreve e ele fala algo que tem gerado inquietação na mente de muitos. Ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Uma outra versão da Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes as pessoas ficam perguntando: mas como eu posso afirmar que tudo coopera para o meu bem? Uma situação dessa coopera para o meu bem? Algo de ruim que acontece na minha vida coopera para o meu bem? Alguma dificuldade, uma enfermidade, uma morte na família, algo que é terrível, uma notícia terrível, como isso pode contribuir para o meu bem? Queridos, nós não podemos nos esquecer que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo. E não existe nada que esteja fora do seu controle. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: passando por todas as situações, nós podemos aprender com Deus. Passando por todos os momentos de dificuldade, nós podemos crescer em Deus.
Nós temos que olhar para nós e olhar para essa situação que nós estamos vivendo, e a pergunta que nós temos que fazer é essa: o que eu posso aprender mediante a tudo isso? O que eu posso aprender? Como essa situação pode trazer algo de valor para a minha vida, trazer algum ensinamento para a minha vida? O próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso, e ele diz: em Deus eu aprendi a passar por momentos bons e momentos ruins. Em Deus eu aprendi a passar pelos períodos de escassez e passar pelos períodos de fartura. Nós devemos aprender mediante a todas essas situações. O mesmo Deus que se revela quando tudo está bem, quando tudo está no nosso controle, como as coisas acontecem, quando as coisas acontecem da forma como nós desejamos, esse mesmo Deus se manifesta quando tudo dá errado. Esse mesmo Deus continua exercendo o seu poder e domínio quando as coisas saem fora do nosso controle. O mesmo Deus que está conosco nos lugares altos é o mesmo Deus que passa conosco quando nós estamos nos vales. Então o que nós temos que fazer é confiar em Deus e ter a certeza, assim como o salmista falou no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Contigo eu tenho ensinamento. Contigo eu posso aprender. Contigo eu tenho condições de enfrentar essa situação difícil. E eu quero te dizer, tudo isso vai passar. Logo, essa pandemia vai desaparecer. Logo, uma vacina vai ser criada. Logo, um remédio estará disponível. Logo, a ciência vai descobrir algo para frear o avanço desse vírus. E Deus tem dotado o homem de sabedoria para isso. E o que nós aprendemos com tudo isso? Esse tempo de quarentena é também um tempo de ensinamento. Esse tempo de quarentena é um tempo onde nós podemos aprender bastante. Onde nós podemos aprender a fortalecer os relacionamentos. Onde nós podemos aprender que tudo coopera para o nosso bem, para o nosso crescimento. Sim, tudo coopera. Mesmo quando a morte chega, nós podemos aprender com ela. Mesmo quando a enfermidade bate à nossa porta, nós podemos aprender com ela. Mesmo quando a notícia ruim chega, nós temos condições de aprender com ela. E se estamos alicerçados nesta palavra e confiantes nas promessas de Deus, nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos. E o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso. Ele fala que nós devemos estar preparados para quando o dia mau chegar. Porque todos nós passamos por isso. Por dias bons e dias ruins. Todos nós passamos por momentos de alegria e momentos de tristeza. Mas Deus sempre está conosco. Eu estava ouvindo uma canção belíssima do Paulo César Baruch. Uma música cujo título é Lá a sua mão está. E ele, de forma bem segura, escreve essa canção e diz assim: nem sempre posso ver além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Deus conhece tudo, Deus está. E o que eu preciso, nele está. Deus é o meu consolo, Deus está. E a minha alegria nele está. E sigamos nesses dias aprendendo, crescendo, mesmo mediante toda essa crise. Crescendo em Deus, crescendo em família, nos tornando pessoas melhores. Que Deus abençoe a você, um dia de paz e um beijo no seu coração.